Vamos lá, vamos lá. Cadê minha pasta com o meu repositório que eu baixei? Tá aqui minha pasta. Então, vou abrir a minha pasta. Play e o caminho para a pasta. Abri aqui minha pasta. Bora pro carro. Abri o carro. E vou pedir para editar. Editar. Beleza. Então, vamos lembrar aqui do nosso processo de... Beleza, nosso processo de edição. Mandei rodar, tá compilando, não vai funcionar nada. Então, vamos começar aqui do teste 0. Ele chama um comando de show. Então, a gente vem até aqui embaixo e a gente tem que o show era para rodar o carro.toString. Mas não tem nada no meu carro. Eu vou criar o meu carro. Criar ele aqui no construtor. Criar a minha classe do carro. Classe carro. E o meu carro vai ter... Deixa eu calar o Copilot aqui. Copilot, please, silence, please. Meu carro tem o quê, meu povo? Meu carro vai ter... Passageiros, que é o número... Passageiros máximo, que também é o número. Gasolina, que é o número. Quilômetro, o máximo de gasolina, que é 100. E a minha quilometragem, que é também um número. Daqui a gente vai para o construtor. Construtor, tá certo? Por quê? Porque não ficou rosa. Constructor. Quer dizer que a vida tem que ficar rosa. Se não ficar rosa, tá errado. Deixa eu ver aqui. Deixa eu trocar de cor aqui. Deixa eu botar aqui o... Deixa eu botar aqui o frappé. Ó, tá azul quando tá errado. E rosa. Rosa. Deixa eu pegar outro aqui. Rosa. Não, bota essa. Pronto, mas esse aqui é bom. Ah, tá vendo? Azul, verde. Tá vendo? Azul e verde. Pronto, eu vou ficar com esse tema. Preferem o claro, né? Melhor de ler, não? O ano. Beleza. No meu construtor, o construtor do carro precisa de algum parâmetro. Deixa eu olhar aqui pra ele. Precisa da gasolina máxima e dos passageiros máximos. Cadê o construtor? No diagrama de classes, cadê o meu construtor? Ó, tá aqui o construtor. Construtor. Ó, tá aqui, ó. De acordo com o construtor é uma guia de desenvolvimento, não é uma obrigação. Ele vai só orientando quais são os parâmetros e quais são as ações. Então, eu não quero shell, eu quero o estudante. Então, o meu construtor não precisa de nada, eu vou inicializar tudo com default. Se você souber ler, você vai ler lá as instruções e ele diz que o máximo, os passageiros têm que começar em 0, o máximo são 2, a gasolina vai começar em 0, o máximo de gasolina é 100 e o nosso odômetro começa em 0. E aí, lembra, o que é que o teste chama? O teste chama a função que está aqui embaixo. E a função que está aqui embaixo vai chamar o toString do carro. Se eu rodar isso daqui de novo, como eu não fiz o toString do carro, vai aparecer aqui o toString que foi herdado, né? Então, vamos construir o nosso toString do carro. Oi. Tem problema eu inicializar as classes logo com o número antes do construtor? Não tem problema. Criar aqui, né? Tanto faz da mesma forma. Eu fiz isso para os números máximos. Tanto faz. Também pode da mesma forma, funciona do mesmo jeito. O que é o meu padrão? Passageiro, gasolina, quilometragem. Deixa eu copiar isso daqui e usar a nossa string de substituição. O primeiro parâmetro vai ser esse daqui. O segundo vai ser esse daqui. E o terceiro vai ser esse daqui. Os passageiros vai ser des.passageiros. A gasolina, des.gasolina.
e a quilometragem desse ponto, quilometragem. Então, você já fez o suficiente para o primeiro teste. Vamos ver se funcionou. Ó, se a gente vier aqui botando para o lado, toda vez que um teste passa, ele é jogado lá para o final, para ordenar pelos testes que deram errado. Então, agora o que está dando errado é que a gente tem o comando de Enter, que era para botar pessoas para dentro do carro e não está jogando ninguém para dentro do carro. Então, vamos jogar a gente para dentro do carro. Número 1, o teste roda essa função. Eu venho bem aqui, vai chamar o método car.enter. Então, eu vou criar o Enter, que vai fazer o quê? Botar uma pessoa para dentro dos passageiros. Deu certo? Deu não. Por quê? Porque quando ele chegasse no limite, era para ele avisar que chegou no limite e não aceitar mais uma pessoa. No teu carro tá colocando 3 pessoas dentro. Aí você vai lá e se des.passageiros é igual. Tem 2 formas de fazer isso, né? Acho que provavelmente vocês fizeram testando antes e colocando depois, não foi isso? Se des.passageiros for igual a 2, você já está no máximo. Sim, des.passageiros máximo. Se eu estou no máximo, eu aviso console.log, eu não sei qual é a mensagem, limite de pessoas atingido, Ctrl Shift C, Ctrl V, aviso e saio. Oi. Isso daí é para aparecer só se for maior do que o máximo, né? Porque se for igual ao máximo não tem. Exato, porque pode colocar. Não, aqui, se for 2, se já for 2, então eu não posso colocar mais ninguém, eu estou colocando depois. Eu estou fazendo. Porque assim, você pode fazer das 2 formas. A primeira, altera e depois testa se é válido. Ou primeiro você testa se pode e depois altera. O que a gente está fazendo é isso. Ué, eu posso alterar? Não, eu não posso mais adicionar ninguém porque já tem 2 e o máximo é 2. Então aviso que o limite foi alterado, atingido e saiu fora. Se eu sobreviver a esse if, se eu sair do if, é porque eu não entrei no if. A pergunta, não, eu falei uma coisa... Léxico. É óbvio que se eu sair é porque eu entrei, né? O que eu gostaria de dizer é que se eu não entrei no if, então eu não saí da função. Era exatamente isso. Então, se eu cheguei bem aqui é porque eu posso colocar a pessoa e aí eu jogo a pessoa para dentro do carro. Esse return dentro do if é para dizer que atendeu aquela e ele sai? Pronto. Esse return dentro do if é um padrão que eu gostaria que vocês usassem, que é, ao invés de ficar usando um monte de if else, você resolve um pedacinho do problema e sai. Isso daqui vai ser muito útil quando a gente chegar no método dirigir, porque o método de dirigir tem 4 formas diferentes de dar errado. Entendeu? Ok? Então, qual é a ideia? Ó? Ao invés de você empacotar isso daqui no if else, que estaria correto, mas é outra forma de construir, tá vendo aqui o else? Ó? É a mesma coisa? Só que a gente está usando uma técnicazinha chamada de cláusulas de guarda. Resolve um problema e pula fora da função. Resolve o problema e pula fora da função. Eu achei que a gente só ia usar o return quando precisasse mudar uma coisa. Não. Nesse caso aqui, você usa ele para sair da função. E aí você evita de ter que fazer alguma coisa errada. É tipo o break do laço. Só que aqui você pode sair devolvendo a informação. Aqui eu não preciso devolver, mas eu poderia colocar um return em alguma coisa e eu devolveria informação. O sair é a mesma coisa disso, né? Vamos rodar aqui. Ó, passou nos 3 primeiros testes e agora eu tô saindo aqui do sair. Era para tirar uma pessoa, era para ir de 2 para 1, só que continuou 2. Então, bora lá. Lembra dos passos. Leave, cadê o leave? Leave está bem aqui. Ele chama o método sair do carro. Então, agora vamos fazer o método sair do carro. Método sair, recebe parâmetro, não recebe parâmetro.
retorna alguma coisa, não retorna nada. O que é que ele faz? Se eu não tiver ninguém, this.pass igual a 0, então não tem como tirar ninguém do carro, eu retorno, tá vazio, seu merda, tá vazio. Não é retorne não, é o quê? Console.log. Tá vazio, carniça. Carniça. Des.passageiros menos 1. Tá duplamente errado isso daqui, mas vamos aos pouquinhos, tá? Aí você vem aqui, testa. Conseguiu tirar a pessoa do carro? Conseguiu. Mas a mensagem está errada, né? Aí você vem aqui, mensagem errada. Aí copiou aqui a mensagem. Ajustou a mensagem. Aí tá perfeito. Aí você volta lá e pinga. Aí você diz assim, ué, tá certo? Eu fiz, tá tudo certo? Não há ninguém no carro. Não há ninguém no carro. Por que tá errado? Lá no finalzinho, você não consegue ver um espaço em branco, porque é justamente isso que ele é, um espaço em branco. Então, quando você coloca um espaço a mais, você consegue ver lá naquela linhazinha do final de renderização, ó. Você consegue ver ela aqui, ó. Era para você ter não há ninguém no carro, quebra de linha, e tem não há ninguém no carro, espaço em branco e quebra de linha. Aí aqui você vê e diz, ainda tem uma setinha para te dizer, ó, é bem aqui. Eu tinha um aluno que não conseguia enxergar essas coisas, nem a pau. Aí tinha um acento e ele não conseguia ver que o dele não estava com acento. Aí foi nesse aluno que eu disse, vou botar uma setinha. Na hora que der o caractere errado, para ter a setinha e ele saber onde é que é exatamente o caractere que está errado. Diz, querido. Professor, no meu código, eu em vez de utilizar o return, eu coloquei eu atribuí o pass ao número limite. Tudo bem. Aí deu certo. Tem várias formas de fazer isso. Por exemplo, eu poderia ter feito assim, ó. Ao invés de colocar, ao invés de colocar o erro, eu poderia ter colocado o acerto. Se por acaso eu posso tirar, tire, se não, dê a mensagem de erro. Mas eu gostaria de que, para facilitar, a gente faça o seguinte padrão. Erros primeiro, entendeu? Você pode até começar assim, ó. Começa sem os erros, começa com o comportamento padrão. Sair é tirar uma pessoa de dentro do carro. Beleza? Aí você vai lá e testa. Aí você percebe que vão aparecer erros. E aí você começa a colocar os erros em cima do comportamento padrão. Cada possibilidade de erro, verifica se pode dar errado, avisa do erro e vaza. O que é que ficou faltando aqui no nosso código? Ficou faltando o return. Porque se eu não colocar o return, ele vai avisar que está errado e mesmo assim ele vai tirar o passageiro. Que a gente acabar percebendo aqui, ó. Passageiro menos 1. Por que está passageiro menos 1? Porque eu acabei esquecendo do return. Bim, belim, 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 belim. Agora a gente vai pro abastecer. Então, lembra, passo 1, cadê minha função? Está aqui, abastecer. Aí você vem aqui e tira o abastecer. Ele chama a função fill. Fill que recebe o quê? Recebe um valor, né? Uma quantidade. Professor, eu gosto de português. Eu quero botar encher o tanque. Encher o tanque, que me lembra do que eu faço na sexta-feira. Encher o tanque. Eu vou encher com pinga o meu tanque. Eu vou encher com pinga. Pinga. E retorna o quê? Nada. Retorna void. Botar pinga no meu tanque. Isso é um filme do Russell Crowe, que ele é um jogador. O filme é sobre, tipo, os caras estão no videogame fazendo aposta, não sei o que, e tem pessoas reais jogando. E aí ele, pra fugir do jogo, ele enche a barriga de uísque, ele toma um uísque inteiro, aí foge, vai até, sei lá,
um carro abandonado, vomita o uísque inteiro e bota dentro do tanque. E aí o carro liga e ele foge com o carro. Tudo bem, encher o tanque. Como é que enche o tanque? Eu vou pegar o meu carro, desse ponto gasolina e encher ele de pinga. Por que eu estou fazendo isso? Porque o vínculo aqui entre o teste e o comportamento invocado, quem tem que fornecer é você. Isso daqui é o que vai ser invocado no teste. Se você deixar isso daqui comentado, o teste nunca vai achar nada para rodar. Então você tem que vir aqui e dizer, beleza, eu vou chamar carro, ponto, encher o tanque. Aí você volta lá e pinga! Pronto, agora a gente foi pro teste da direção. E ó, aqui vão ter vários casos. Primeiro caso é quando você tenta dirigir, mas não tem ninguém no carro. Então a gente vai agora usar a técnicazinha do cláusulas de guarda. Então bora lá. Qual é o primeiro caso que isso daqui pode dar errado? Se o quê? Ponto passageiros foi igual a 0. Não tem ninguém para dirigir. Console.log. Não tem ninguém no carro e return. Foi que eu fiz errado. Não é pass, não. Errei algum escopo. O que foi que eu fiz tá. Eu estou escrevendo onde? No canto errado. Aqui é o adaptador. Era para eu estar escrevendo lá na classe carro, né? Dirigir. Precisa de uma distância, que é o número, e não retorna nada. Agora sim, se os passageiros forem igual a 0, console.log de... É porque eu acabei copiando coisa demais. Aviso que deu errado e retorno. Ó, vamos fazer... Aqui a gente já poderia colocar de cara qual é o comportamento se tudo desse certo. Vamos deixar ele lá para o final. Se tudo desse certo, se eu tivesse gasolina suficiente e pudesse dirigir, qual é a ação? Eu vou pegar a distância e gastar em gasolina, não é assim? Gasolina menos distância. E eu vou pegar a distância e aumentar onde? Na quilometragem. Imaginando que tudo vai dar certo. Os outros casos errados eu vou tratar antes, tá bom? Mas imaginando que tudo dê certo, seria isso. Bora lá para o próximo erro. Ele está pedindo, não acho o método drive. Por que eu não acho o método drive? O senhor escreveu dirigir. Eu sei. Foi de propósito. Dirigir. Birim. Olha o último caso de teste aqui, ó. Ó, eu tenho dois casos aqui. O primeiro, não era para ele reclamar se tivesse sem gasolina, não? Acho que eu tirei esse erro. Mas tudo bem. Qual é o caso agora? Eu não tenho gasolina suficiente para andar tudo que ele pede. Ele vai reclamar da gasolina ali embaixo. É? Ele pede que eu ande 70, mas eu não tenho como andar 70, porque eu só tenho gasolina para andar 50. Então a gente vai criar um caso para isso. Cadê? Qual é o caso? Mesma coisa que a gente fez aqui antes, tá vendo? O que seria esse caso especial? Se a quantidade de gasolina que eu tenho é o quê? Menor do que a distância que eu tenho que andar. Tá vendo? Então, eu sei que eu não vou conseguir andar tudo. Eu vou ter que dar uma mensagem. Console.log. Tanque vazio após andar, não vai ser 50, né? Após andar quantos quilômetros? A quantidade de gasolina que eu tinha. Se eu só tinha 10 de gasolina, eu só posso andar 10 quilômetros. Des.gas. Ainda pensando nesse caso especial aqui, o quanto que a minha quilometragem vai andar? Só o desgaste.
o tanto de gasolina que eu tinha, porque foi o tanto que eu gastei. E para qual valor vai a minha gasolina? Para zero, porque eu gastei tudo. Terminou isso, o que é que eu faço? Return. Acabei de tratar outro caso especial. Agora tem, cadê? Tanque vazio, só que agora tem um caso, né? Se o tanque estiver completamente vazio, eu nem tento sair do canto. Eu só emito a mensagem de tanque vazio. Então, eu tenho que colocar ele em que ordem? Antes, no meio ou depois? No meio. Se eu colocar depois, ele vai tentar esse caso aqui. Então, se meu tanque está vazio, vou colocar aqui no meio. Se des.gasolina é igual a 0, console.log de tanque vazio e return. Tá vendo o padrão aqui se repetindo? Percebem que eu estou lidando com um problema por vez, um caso de erro por vez. Se eu tivesse com if else, aí começava a ficar com aquela costurada de se tem gasolina, não tem gasolina, tem gasolina suficiente, não tem gasolina suficiente, mas ele vai andar, não vai andar, adiciona do lado, remove do outro. Simplifica. Ficou faltando um caso, qual foi? Ele está botando mais combustível do que pode. Então, lá na hora de botar combustível, eu vou só cortar o excesso. Se a quantidade de gasolina passou o máximo de gasolina, eu corto o excesso. Des.gas recebe des.gas máximo. Deixa eu ligar aqui os bonequinhos. Eu sinto falta dos bonequinhos. Mostrar imagens. Mostrar os bonequinhos. É porque é tanto código para fazer que eu nunca mais botei bonequinhos novos, ó. Eu achava que ele ficava variando, tipo, a atividade, a mesma atividade, no meio da outra pessoa ficava... Não, tá travado por atividade. Todas as atividades têm o mesmo bonequinho, mas o bonequinho que aparece na atividade é aleatório. Então pode aparecer um diferente para mim? Não. Para essa atividade vai ser sempre o mesmo bonequinho, mas eu não faço o vínculo manual de qual bonequinho vai. Eu pego o nome da atividade, jogo ela numa função que me retorna um número. Aí a partir desse número eu pego um desenho. Como o mesmo nome sempre vai gerar o mesmo número, o desenho que é carregado fica vinculado ao nome da atividade. Banana, um dia eu vou passar umas 4 horas enchendo de boneca, é muita coisa para fazer, e essa parte do lúdico a gente acaba esquecendo, mas é divertido ter o bonequinho, coraçãozinho aqui do Minion. Beleza, então bora lá, terminou a atividade, aí o que é que você faz? Você vem lá, oba, o carro eu fiz tudo, e dessa vez eu fiz sozinho, aí terminei aqui. Aí git add, git commit menos, muito M, commit menos M, menos M, fiz o carro até o fim, pinga, e git push, e aí ele foi para o repositório. Vamos lá, o que é que não é para você apagar do repositório? Se vocês baixarem a versão mais atual, vocês vão ver que ele vai gerar uma estrutura que nem essa, tá bom? Então, dentro de cada pasta, ele vai gerar duas pastas. Uma pasta build, que é onde são gerados os códigos JavaScript do TypeScript. Lembre que o TypeScript não é executado diretamente, né? Ele gera o código JavaScript e quem é executado é o código JavaScript. E esses códigos aqui, que são códigos de rastreio. O código de rastreio é para você enviar, vai tudo automático, a não ser que você apague, né? Não é para apagar, não. Ele mostra todo o processo de passo a passo que você foi implementando. Vamos abrir um aqui por curiosidade. CDPO, a gente estava fazendo a atividade do carro, né? Remote, carro, track, student.json.
Tá vendo aqui, ó? Então aqui foi a primeira parte, o número de passageiros e tal. Aí depois você foi e atualizou não sei o que, criou o toString. Aí depois você fez o método entrar. Aí depois você ajustou a quantidade de passageiros, passageiro máximo. Aí depois não sei o que, depois você fez o método sair. Depois você colocou não tem ninguém no carro, tá vendo aqui? O histórico, passo a passo de tudo que você fez até a versão final, onde você fez o código completo. Então, isso daqui é parâmetro de ensino. Legal, legal? O que é que a gente vai fazer para a semana que vem? Agora é a hora que a gente faz matéria nova, tá? Agora, professor, ainda tem matéria nova? Hoje tem, que eu quero ficar de férias. Estou pensando em férias já. Bora quebrar aqui, ó.